Dia 14 de novembro é celebrado o Dia Mundial do Diabetes. E é justamente sobre esta doença crônica que nós vamos falar hoje no Viva Bem. Na cozinha, nós vamos aprender a preparar cheeseburger de forno, é isso mesmo. E mousse de maracujá, delícia, sabe por quê? Porque é no copo de chocolate. Vamos rever como foi a formação da boia tripla no abordo reality. Renata Monique, Natália Luana e Késia Barros, quem será que vai sair do barco? E ainda vamos mostrar como uma escola pública aqui de Manaus ganhou destaque nacional depois de incluir uma estratégia para melhorar o rendimento escolar dos alunos. Fica comigo que a sua tarde é muito mais gostosa e divertida por aí. Hoje é terça-feira, então é dia de falar sobre o quê? Sobre saúde. Está no ar o quadro Viva Bem. Bom, no quadro Viva Bem de hoje, a gente fala sobre o diabetes ou a diabetes, né? Muita gente ainda tem dúvidas sobre esse assunto. Afinal de contas, quando se passa a desenvolver os sintomas, a que você deve estar atento. E tem vários tipos, né? Aquele que aparece ainda na infância, aquele que é da pessoa com mais idade, na fase aí em que ela está ali, na fase do idoso, né? Tá curioso sobre esse assunto? Principalmente nesse período de final de ano, né, em que a gente acaba consumindo um pouco mais de doce. Então, a gente vai conversar com uma especialista que é membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e também regional do Amazonas. Chega para cá, nossa especialista está chegando aqui, a doutora Larissa. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada. Que bom, viu? Rica. Obrigada pelo convite. Bem-vinda à nossa casa, sente aqui com a gente. Obrigada. E aí a gente já começa esclarecendo para o pessoal de casa o que é a diabetes ou diabetes, porque pode ser chamada das duas formas, né? Sim, está correto chamando das duas formas, né? O gênero não interfere. Então, o diabetes é uma doença que se caracteriza pelo aumento da glicose. E por que esse açúcar, que é a nossa glicose, se eleva? A gente chama glicemia porque é no sangue. Porque há um defeito na ação da insulina, ou por falta total ou por defeito na sua ação, tá? Por características peculiares do indivíduo, né? Então tem um componente genético. Daí a gente falar principalmente no tipo 2, que é o mais conhecido, o mais prevalente, mais de 90% dos pacientes diabéticos são tipo 2, e daí a gente ter essa característica hereditária. Só fazendo um parênteses, existe o segundo de frequência, o diabetes tipo 1, que aí nesse caso há uma destruição autoimune do pâncreas. Eu vou pedir da senhora para a gente dividir, assim, separar e falar de cada uma dessas formas e principalmente se existe prevenção, tá bom? As pessoas acham o seguinte, que se comerem muito doce, vão ficar diabéticas. Primeiro, isso é verdade ou mentira? Não, na verdade, como existe o genótipo, que é essa predisposição genética, e existe o fenótipo, né, que seria o meio ambiente. Então, se eu tenho essa predisposição genética e estou num ambiente de ingesta excessiva de doces, na verdade, de qualquer carboidrato, de qualquer alimento que se transforma em glicose, e não estou queimando, e tenho aquela predisposição, aí eu vou aumentar a minha chance de desenvolver a doença. Por isso que o meio ambiente pode interferir, então a gente pode mudar o curso realmente da doença. Então, por exemplo, o que é aí que influencia na genética? Eu tenho que ter tido até que gerações? Que gerações com então, diabetes? Então, o que a gente sabe é que você tendo somente o pai, seria em torno de 90%, o pai e a mãe em torno de 90%, que vai aumentar a sua prevalência de desenvolver a doença. Se eu tenho um tio-avô, já diminui mais, já diminui. Mas ainda faz diferença. Ainda faz diferença, e lembrando que assim, esses dados, eles são muito, números quando a gente transforma para a saúde, são muito complexos, porque a gente tem outras variáveis, né? Hoje a gente vê a exposição de muitas substâncias que mudam essa nossa genética. Então você muitas vezes não tem ninguém diabético, inclusive o paciente chega muito angustiado, mas doutora, eu não tenho ninguém diabético na minha família, tipo 2, como que eu desenvolvi o diabetes tipo 2? Então a gente observa que cada vez mais essa influência de substâncias, de alimentos processados, de conservantes, eles estão interferindo na nossa genética. Então seria o que a gente chama de epigenética, acima da genética.
O que é bastante assustador, mas ao mesmo tempo que isso está acontecendo, vem em contrapartida todo o desenvolvimento de tecnologias para combater a doença, controlar a doença e, quiçá, um dia até curar a doença. E a gente vê que hoje em dia até crianças, né, acabam passando mal e quando você leva no médico, de repente estão com a glicose alta, é isso que a gente pode dizer? Tem diabetes ou tem uma propensão? Por que está atingindo tantas crianças? A gente antes não sabia que elas tinham ou realmente tem aumentado assim? Isso. E aí, aqui nessa pergunta é importante a gente diferenciar. A gente tem uma prevalência maior do DM1, do diabetes 1, nas crianças, né? Isso é maior. Entretanto, o que a gente tem observado dessa prevalência que você comentou é do diabetes tipo 2 nas crianças, né? Por quê? Porque a obesidade infantil é uma realidade, né? Para a gente ter uma noção, já nos Estados Unidos, o Brasil ainda não, mas nos Estados Unidos a gente tem uma prevalência de DM2 nas crianças muito alta. E aí, devido à obesidade infantil, diabetes tipo 2, coisa que a gente não via até então. E as famílias hoje em dia, a gente sabe que cada vez mais você reúne ali a família inteira, né, em torno da mesa. E sempre foi uma tradição. Mas hoje em dia, essas comidas acabam interferindo. E vamos dizer assim, o hábito familiar pode interferir muito nesse tratamento e até mesmo na prevenção? Sim. De que forma as mães, as vovós que estão em casa assistindo a gente, podem contribuir? Sim. Muito importante, inclusive é o tema, né? Agradeço até você puxar essa questão da família, o tema desse ano. A gente tem a campanha do diabetes, que é uma campanha mundial, né? Já pela Organização Mundial de Saúde, a Federação Internacional de Diabetes. São campanhas no mundo todo para chamar a atenção, né? E a desse ano seria diabetes e família. Por que é tão importante? Porque mexe com toda a estrutura familiar quando um dos seus indivíduos é diagnosticado, tanto DM1 na criança, ou até mais, né? Porque os pais naquela angústia, como DM2, que já no adulto, certo? E aí o que ocorre? Se eu tenho um integrante dessa família com algumas limitações na alimentação, algumas necessidades, porque eu sempre digo que na verdade a dieta do paciente diabético é a dieta mais correta, é a dieta que a gente deve realmente usar para pessoas diabéticas e não diabéticas. Entretanto, quando você tem esse indivíduo na família, todos precisamos abraçar mais ainda essa causa. Porque, imagina, né, a gente se sente excluído. Poxa, todo mundo está tomando aquele refrigerante e eu não estou. Não que eu estivesse errado, porque, na verdade, a pessoa diabética que não pode tomar aquele refrigerante, na verdade, nenhum daqueles deveria estar tomando. Né? Ou, pelo menos, não com tanta frequência com qual a gente deixa o refrigerante ali na mesa da gente no dia a dia, Mas né? ele se sente excluído. Então, esse é o que a gente quer puxar. Por quê? Porque a gente puxando a família, você consegue trabalhar o quê? As complicações do diabetes, que é o segundo tema. Então, o que acontece? Hoje, assim, ninguém morre de diabetes, mas as complicações, né? A gente tem drogas cada vez mais modernas, etc., maneiras de tratar, mas as complicações, cada vez a gente tem visto mais. Perda da visão, retinopatia. Amputação de amputações, membros, né? A gente tem níveis de guerra, tem amputações, assim, números estatísticos de tipo guerra. No Brasil, Manaus aqui, se você for visitar o 28 de agosto, a gente fica assim, né, impressionado. Mas por quê? Porque na base ali do tratamento não houve essa abordagem tão bem feita que aí evoluiu com essas complicações. E aí da perda da visão, a principal causa de insuficiência renal de hemodiálise, né? Agora imagina que tudo isso a gente pode evitar. E hoje ainda com a questão do pré-diabetes. É verdade, né? Ainda tem a questão do pré-diabetes. O que seria o pré-diabetes? Pessoal de casa entender melhor. Então a coisa está os estudos estão tão avançados que a gente consegue identificar quem tem a tendência de ser diabético. Tudo bem, eu tenho meu pai e minha mãe diabéticos, eu sei que eu tenho uma tendência, né? Esse seria o meu fator de risco. Eu estou acima do peso, eu tenho uma tendência. Mas eu consigo já detectar quando o pâncreas começa a falhar na sua produção. Né? Isso significa o quê? Isso significa que eu posso reverter. E o que acontece? O que eu sinto no meu corpo quando meu pâncreas começa a falhar? Esse é o problema. Nada. Nada? Nada. É uma fase assintomática. Algumas pessoas chegaram a me dizer que quando você começa a ter a glicose muito baixa, né, a oscilação, acabou de comer, se alimentou bem, mesmo assim você tem uma queda de glicose, né, as pessoas se sentem meio tonto e tal, isso pode ser o seu pâncreas já dando sinais de que ele
está meio desregulado e pode lá na frente, né, tem que ser observado porque pode ser uma questão de uma pré-diabetes. Pode. Isso é verdade? É verdade e é muito confuso para as pessoas. Mas eu vou tentar explicar o que ocorre. A gente tem uma insulina que não está... A gente está falando aqui da evolução do DM2, né? Então a gente tem uma insulina que ela não é eficiente. O pâncreas quer resolver o problema, então ele produz mais insulina, dobra, triplica, quadruplica. Então ele fica o tempo todo com hiperinsulinemia. Lembrando que é uma insulina de má qualidade, né? Mas no jeitinho dela, ela vai conseguindo colocar a glicose para dentro da célula, que é a nossa fonte de energia, certo? Mas aí o que ocorre? Esse excesso de insulina, nas horas que eu fico sem me alimentar, aí faz com que eu tenha hipoglicemia. E aí é muito confuso, porque como assim? Se eu estou tendo hipoglicemia, queda de açúcar no sangue, como que eu sou diabético? Se o diabetes se caracteriza por hiperglicemia. Isso causa muita angústia, dúvida e até questionamentos com os profissionais de saúde. Diz, não, esse médico está errado. Ele está dizendo que eu tenho tendência para diabetes, a minha glicose está normal, mas é que a gente já sabe verificar a insulina. A gente já tem como dosar a insulina. E a gente então antecipa essa situação, porque aqui a gente pode reverter completamente se eu ainda não tenho a doença estabelecida. Não que se uma vez eu já tenha a doença estabelecida, eu deva me angustiar e pronto, não adianta mais nada. Não, a luta continua sempre. Se eu tenho a doença já estabelecida, eu vou evitar as complicações. Porque tudo bem, eu posso ter descoberto uma pressão alta, eu posso ter descoberto um colesterol alto, mas eu posso ter descoberto um diabetes, mas eu tenho como controlar e viver talvez mais saudável do que antes. Verdade. Aí você vai controlar a alimentação, vai fazer atividade física. Eu queria saber o que a gente tem aqui. Bom, eu fiz questão de primeiro trazer uma fita métrica. A gente brinca que na endócrino a gente é quase uma costureira, né? Porque mede a altura, mede, né, tem agulha que fura o dedinho. Tem agulha que fura o dedinho, nós somos quase costureiras também, né? Então, a circunferência é interessante que a gente, em casa, se você estiver, né, assim, assistindo aqui o nosso programa, na hora do intervalo, pega uma fitinha e meça a sua circunferência, que é a medida do abdômen abaixo da cintura, né? Seria na altura do umbigo, mais ou menos na altura do umbigo, exatamente. E nas mulheres tem que estar até 80 e nos homens até 90, tá? Algo a mais, opa, sinal amarelo. Peraí, vamos levantar aqui, pedir ajuda do nosso cinegrafista, porque um dia desse eu medi aqui, tá? Foi? Mas o que aconteceu? Tava direitinho, né? Vamos ver agora. Vamos lá. Então vamos lá. Onde que a senhora disse? Então, a gente pega aqui. Então, a gente tem a costela, né? E aqui da meu crista tá ilíaca. aqui. E aí a gente vai mais ou menos no umbigo, exatamente. Aqui tá o meu umbigo, não é perto cintura, do fio do microfone. Não é cinturinha. Eu quero a circunferência. Meu umbigo, vou tampar pra ninguém ver. A gente tá sendo maldoso com você porque tá em cima aqui da roupa do fechiclé, tá aumentando um pouquinho. Tá em cima do microfone, tá aqui também, poxa, atrás então, da assim, caixinha. então, ó, vou mostrar pra ninguém dizer, ó, tem o microfone então, aqui atrás. Você está sendo, tá roubando, você não tem culpa. Mas mesmo assim, a gente ainda tem aqui no 80. Tá no 80, tá né? No 80. Tá no 80 porque tem a caixinha, então vamos tirar uns 3 centímetros. 78, algo assim. Mais ou menos, né? Assim. Então, até 80, tá tudo bem. Isso, para as mulheres e para os homens, 90. 90. Mas por que isso, né? Assim, mas, poxa, o que tem a ver isso com diabetes? Tem a ver que isso já é um acúmulo de gordura visceral, abdominal visceral. Então, dentro do meu fígado tem gordura, eu tenho esteatose hepática, eu tenho gordura no meu miocárdio, no coração. Eu tenho gordura que é perigosa. Isso, muito perigosa. E isso é um fator de risco para o diabetes também, que é uma doença endotelial, uma doença que vai levar a complicações cardiovasculares. Então, essa foi a primeira. Pronto, é o que eu achei primeiro teste para ver importante. se tá ok. Isso. Ou se precisa se preocupar. O segundo é o quê? Então, o segundo que eu achei interessante é assim, uma das angústias maiores dos nossos pacientes diabéticos são as medicações subcutâneas. A mais conhecida é a insulina, né? E as crianças que o diabetes tipo 1 já inicia de cara a insulina, os próprios adultos, né, que já numa fase mais avançada precisam usar insulina. Mas eu queria colocar que hoje a gente sabe que quanto mais cedo a gente começa a insulina, ou análogos de GLP-1, que são outras medicações muito interessantes, mas são subcutâneas. Subcutânea também. Não, são subcutâneas, infelizmente, mas já tem estudos com algumas tentando desenvolver oral, né? Mas é porque quando a gente fala em hormônio, a melhor via é a subcutânea para você ter uma absorção mais rápida. Mais rápida. Mas o que eu queria chamar a atenção, para tentar tirar um pouquinho desse medo, porque a gente já evoluiu muito no tamanho dessas agulhas, né? A gente já teve fases de ter uma agulhinha de 12 milímetros, olha o tamanho, né?
Então era água assim que, no mínimo, dava um bom medinho. Assustava, né? até porque às vezes a pessoa que faz uso da insulina tem que fazer algumas vezes durante o dia. Exatamente. Várias vezes, não é só uma vez. Dependendo do isso. tipo. E lembrando que eu estou falando de insulina e também de uma segunda classe de medicações que a gente tem usado bastante, que são os análogos de GLP-1, que é um hormônio intestinal que veio para ficar, tem demonstrado cada vez mais benefício para o controle do diabético, no diabético tipo 2, tá? Mas olha só a evolução, já vamos para 8 milímetros aqui. Que é mais fininha. Mais fininha, e a insulina, 5 geralmente milímetros. aplicada onde, doutora? O subcutâneo você pode aplicar no abdômen, no braço, tá? Aqui na região da cintura atrás e na coxa. São as 4 áreas, coxa, abdômen, braço, posterior. Então, ali, aqui 5 milímetros e já temos a de 4 milímetros. Aí, o que aconteceu? Eu disse assim, mas poxa, doutora... Eu vou pedir para você muito encostar na sua pequenininha. calça aqui. Aqui aí, preto. Dá para ver melhor? Vou pedir para você, que você vai tentar fechar aqui, para ver melhor. Porque olha só, gente, não dá nem para ver. Tem que ser no branco. Né? Nem aí dá para ver. Deixa eu ver no branco aqui, também não. Olha, é tão fininha que não dá nem para ver. Mas importante, imagine um fiozinho de cabelo, né? E eu quero lhe fazer uma outra pergunta. Verificar a glicose ali, que é o furinho que você faz na mão, né? Isso é feito de quanto tempo, assim? A pessoa deve fazer? Até um ano, 2 anos atrás, no máximo, a gente só tinha as medidas de glicemia que a gente chama capilar, da pontinha de dedo. Elas são muito importantes, que é uma monitorização do dia a dia. A gente tem a cada 3 meses medir a hemoglobina glicosilada, nossos pacientes diabéticos sabem bem o que é esse exame, mas o dia a dia ele é fundamental, só que requeria realmente essas medições, que nosso dedinho é muito sensível, né? Então gerava muita reclamação, que se avançou também bastante. A gente tem lancetas que são assim de muito fininhas e de pouco sangue. Você precisa de pouca quantidade e ela assusta menos também muito, a pessoa, né? e dói muito menos, infinitamente menos. A gente pode fazer o teste, em algum momento a gente combina, mas enfim, eu queria chamar a atenção que existe, isso é importante, mas agora nós temos uma outra tecnologia que é o sensor. Esse sensor, ele já tem cada vez, felizmente está diminuindo o custo dele, né? Ainda é caro, ainda é um valor... Quanto, em média? Um sensor desse em torno de uns R$200. E não tem ele pelo dura SUS? 14 dias. Não tem pelo SUS. Isso aí fica encostado na pele? Então, ele fica no nosso subcutâneo aqui no braço, dessa forma que eu coloquei. E a partir daí, o nosso paciente só tem que escanear como se fosse... Um celular? O aparelhinho, a gente escaneia. Aqui. E assim, aí vai medindo, exatamente, aí vai né? medindo a glicemia o tempo todo. Ao longo todo. do dia, não precisa mais ficar furando não precisaria. vezes, né? Ou pelo menos assim, complementa as furadas do dedinho, porque aqui é um outro tipo de medição, é uma glicemia que chama intersticial, e aqui é a capilar. Então assim, não perdeu a importância do dedinho, né? Tá certo. Pensei que você ia furar meu dedo já, viu? Houve uma tentativa, eu tenho que lhe confessar, é que nós não conseguimos a fita. A fita para tirar, já pensei que você ia tirar. Eu vou ter que voltar aqui para a gente fazer o nosso teste. Olha, a senhora vai continuar com a gente, tá bom? Porque eu quero tirar umas outras dúvidas para a gente falar também da campanha. Afinal de contas, o dia que é comemorado, o dia de combate ao diabetes, é no dia 14, né? 14 de novembro, tá chegando no mundo já. todo. A gente vai já falar sobre essa programação. Mas agora quero convidar a senhora e o pessoal de casa também para assistir aqui e entender os 2 exemplos de pessoas que convivem com o diabetes. Smike foi diagnosticado com pré-diabetes. Conta como tem sido conviver com o resultado. Olha, esse diagnóstico foi um pouco difícil. Eu descobri há 1 ano aproximadamente, porque eu fiz alguns exames, né, de hemograma completo para verificar toda a minha situação. Antes desses exames eu já tinha algumas crises, tipo de hipertensão, passava mal quando estava por aí. Não podia ter nervosismo, nem estresse, e isso foi me afetando. Então eu vi que tinha alguma coisa errada, então tive que verificar, eu tive que ir no médico, pedir para fazer exame. Foi quando, através do diagnóstico, comprovou que eu estava na situação da pré-fase, né? Estava na fase pré, no início, né? Fiquei um pouco abalado. A gente fica abalado, mas fiquei feliz por um fato de saber que o meu caso ainda tinha reversão. Por um lado eu fiquei feliz e é o que eu estou procurando atualmente, né? Estou me tratando, praticando atividades físicas, já perdi alguns quilos e perdi aproximadamente 10 quilos. De 5 a 10% de pessoas com diabetes possuem a do tipo 1.
Daniel é um dos pacientes que convive com a doença. Daniel, como foi para você descobrir que tinha diabetes do tipo 1? Teve todos os sintomas, né? Sim, eu tinha 12 anos de idade na época, 11 anos atrás. Meus pais me levaram ao pronto-socorro após eu apresentar os sintomas clássicos da doença, né? Que é sede excessiva, fome excessiva, perda de peso, várias idas ao banheiro para urinar, né? Então, após apresentar esses sintomas em casa, meus pais me levaram ao pronto-socorro, onde fui diagnosticado com a doença. A partir daí, você anda então com um kitzinho sempre na bolsa? Sempre. Para onde eu vou, eu levo esse kit, que é o glicosímetro, é o aparelho de verificar a glicose e as minhas insulinas. E aí, você também faz enfermagem, é estudante de enfermagem por conta da doença? Sim, ao longo da doença, enfim, de todo o tratamento que eu tenho, me motivou a vir para a área da saúde e decidi fazer enfermagem. E quais os tipos de tratamento que você faz hoje? O tratamento que eu faço hoje é o tratamento com a insulina, né, insulinoterapia. Faço a monitorização glicêmica, né, faço os acompanhamentos médicos, né, eu tenho consultas uma vez a cada 3 meses. E hoje eu faço também uma terapia, que, como eu te falei ainda há pouco, é a contagem de carboidrato, que me permite ter uma liberdade para comer, digamos assim, o que eu quisesse, que antes era restrito para mim sem essa terapia, hoje eu consigo comer. Que inclusive nós estamos em uma doceria aqui no centro da cidade, coisa que antigamente quem tem diabetes não podia fazer de jeito nenhum. A primeira coisa que passava na cabeça era: tem diabetes? Não vai poder comer açúcar nunca mais. Acho que essa é uma preocupação muito grande que eu tive e que outras pessoas hoje têm também quando recebem o diagnóstico da doença, né? Eu não vou poder comer mais doces por toda a minha vida. E a gente acaba descobrindo que com o avanço das pesquisas, dos estudos, enfim, das terapias que existem hoje, que a gente pode sim ter uma vida normal com uma outra pessoa que não tenha diabetes. A doutora está dizendo, olha, tá vendo como não dói? Ele consegue aplicar lá mesmo. E hoje em dia essas pessoas, né, e esses equipamentos tornam a vida dessas pessoas mais fácil, porque elas conseguem fazer ali na frente de todo mundo mesmo, sem precisar voltar para casa ou ir para um hospital. E já se avançou muito nas políticas públicas, né, para o diabetes, principalmente o tipo 1, que a gente consegue ter esses análogos, essas canetas, a gente já consegue ter na medicação especial para fornecimento. Né? Porque são insulinas ainda bem consideradas caras, né? Ainda tem, pelo SUS, já diminuiu bastante, mas ainda continua caro. Me diga uma coisa, que eu tenho algumas dúvidas. A gente vê ali o caso de alguém que tem diabetes. Essas pessoas não podem comer doce nunca na vida? Então, ele é tipo 1, né? O nosso paciente. Então, o que ocorre? Poder, ele pode, mas ele tem que aplicar de imediato a insulina de ação ultra rápida. Mas se ele fizer isso muitas vezes, se ele começar a exagerar na quantidade da ingesta, ele vai engordar muito. Isso vai criar mais dificuldade no controle, então vira uma bola de neve. Então, assim, numa situação especial, um aniversário, eventualmente uma vez por semana, no máximo umas 2 vezes no mês, ele quer comer alguma coisa assim diferente, de um doce, né? Ele usaria essa insulina rápida, mas não é recomendado ficar usando muito. Agora, se, por exemplo, ele faz uma atividade física, né? E aí é igual qualquer paciente não diabético. Se a gente faz uma atividade física, se a gente queima a caloria, a gente pode ingerir um pouco mais. Se a gente não queima, não pode ingerir tanto. Aí depende do seu, que é um ponto muito importante, o sedentarismo, né? Que também é um fator de risco para desenvolver o diabetes tipo 2, mas que tanto no 1 quanto no 2 são auxiliares na ferramenta de controle da doença. Fazer exercício físico, tem que fazer, é um remédio para muita coisa. Eu brinco com os pacientes e digo, olha, eu também fico esperando a pílula do exercício, mas ela ainda não foi inventada, então vamos fazer o exercício. Doutora Alice, eu queria tirar, assim, só pra gente pincelar, vamos pincelar, assim, os tipos que tem, bem rapidinho a diferença de um pro outro. E também tem uma dúvida. Qual é o pior, vamos dizer assim, aquele que você adquire ao longo da vida ou aquele que já vem ali de família, hereditário? Na verdade, o pior é aquele que você não controla. Não tem um pior. Porque você pode ter um paciente desde pequenininho, né? Você viu que esse nosso paciente que passou agora é um paciente bem consciente, né? E ele tem esse diabetes desde muito jovem. Né? Mas é muito responsável. Ele anda com o aparelhinho dele, ele anda com a insulina dele. Então, ele está sempre monitorizando. E essa consciência que pode se dar na juventude, no mais velho, ou não dar, é o que vai definir se vai ser pior ou não em relação à sua evolução. Então, o que tem que ficar? Primeiro, realmente, a gente tem alguns tipos de diabetes, né? Que a gente chama os principais diabetes tipo 2 e tipo 1. Tipo 2 corresponde a 90% de todos os casos e o tipo 1, 10%. Existe ainda o diabetes gestacional. Mas, enfim, esses dois, aliás, o que mais caracteriza, né, até os 3, é a questão de, quando ainda não sabe que está doente,
urinar muito, beber muita água, perder peso, porque eu tô urinando, então 70% do meu peso é água, então eu começo a perder peso. Então a gente chama atenção muita irritabilidade, insônia, agitação, falta de concentração. Então aquela pessoa que você, se for uma criança, um jovem, uma criança, de repente não tá desatento na escola, tá tirando nota baixa, tá com sono agitado, então peraí, não tá crescendo bem, então você tem alguma coisa errada, né? Geralmente os pais bem atentos já observam que tem alguma coisa. Por isso são importantes as consultas preventivas, né? É você ir de 6 meses no médico, fazer alguns exames. A partir de que idade é preciso você verificar? A glicemia, né? Porque pode ser no exame de sangue também. Que é a plasmática. Sim, se você tem história familiar, a partir de 45 anos você já tem que fazer glicemia, né? Que é um exame barato, simples, a glicemia plasmática, tá? Você pode fazer do dedinho como rastreamento, mas quem dá o diagnóstico é a plasmática, que é aqui da veia, né? Então, a partir de 45 você já pode fazer. Mas se você antes disso ou após isso, mas você tem esses sintomas, perda de peso, muita sede, muita urina, tem formiga na urina, é muito comum, mas está dando formiga na minha urina. Isso eu ia perguntar, porque tem muita gente, ainda mais o pessoal mais antigo, diz, fulano fez xixi, criancinha, né? Isso. E aí tá cheio de formiguinha, tem alguma coisa errada. Tem de imediatamente levar, porque isso pode evoluir, colocar até em risco de morte essa criança, né? Por conta da cetoacidose, que é uma complicação. E no caso do diabético tipo 2, o que está acontecendo? O adulto já está evoluindo com complicação. Então, por isso que também o diagnóstico precoce é fundamental. E aí eu queria deixar um número 99. Esse é o valor da glicemia normal, até 99. Independente do horário? Se foi Não, manhã, em jejum. Em jejum. Em jejum, okay. Em jejum. A glicemia, para a gente dar um diagnóstico, tem que ser feito com 8 horas de jejum. Até 99? Até 99 é normal. Passou disso. Ficou com 3 dígitos? Ficou pronto. Ficou com 3 dígitos, foi bem, uma boa pessoa. Não, a 100 até 125, aí é um pré-diabetes. E acima de 126, você repete e aí define que é um diabetes. E aí tem aquilo que ela já falou aqui, que é você ficar de olho no histórico da família. Pai e mãe tem diabetes, quantos por cento de chance tem de você ter? Quando o pai e a mãe, aí sobe para 90%. 90%? Mas ainda existe os 10% que eu posso não ficar diabético se eu tiver o quê? Uma excelente atividade física, um bom controle do peso, uma vida mais tranquila, né? Estilo de vida, né? Eu não me estressar com tudo, eu ter uma alimentação saudável, né? E alimentação saudável também não quer dizer que a pessoa vai virar comida de passarinho, não. Não, gente, vai comer o arroz, o feijão. É interessante como essa dúvida sempre aparece, né? As nutricionistas falariam ainda até melhor sobre isso. A questão de comer o arroz, o feijão, uma carne grelhada, assadinha, né? Mas sem gordura, mas mesmo carne vermelha, são saudáveis. O que tem que ficar? Que o mal é o excesso de qualquer coisa. Né? Então, na alimentação não muda. É quando a exceção se torna ali o seu dia a dia. Aí então, vai como dar a gente, problema como de você me qualquer perguntou, jeito. Eu quero comer uma torta. Eu sou diabética, quero comer um pedacinho de torta. Eu vou comer um pedacinho de torta, vou corrigir com a minha insulina se eu for diabética tipo 1. E se eu for diabético tipo 2, eventualmente aumentar a dose da medicação, ou fazer uma atividade física, ou usar um bolo sem recheio, usar um adoçante forno e fogão que eu possa fazer no lugar do açúcar, que é mais interessante, porque aí esse meu bolo vai estar bem saudável para mim. Bom, a gente fala sempre o açúcar, né? Aí a gente imagina o quê? Aquele açúcar que você vai lá e mexe o café. Mas tem que estar ali atento ao açúcar que está escondido em outros lugares também, em outros alimentos. É verdade. Porque tem alimento que tem até mais açúcar, às vezes, do que uma bebida adoçada normalmente. Você sabe Quais são, uma? doutora? Pois é, você tocou num ponto muito interessante, porque a tapioca é um alimento sério. Tapioca? A tapioca Todo mundo come, diz que é fitness. Assim? Por isso que eu fiz questão de chamar. Sim, tapioquinha. Bem que nunca é tapioquinha, sempre é tapiocona. Sempre maior, né? Pois esse seu sim. Então, o que acontece? A tapioca tem um índice glicêmico muito elevado. Por que o pessoal gosta que ela entrou na moda? Porque ela não tem o glúten, né? O glúten, mas o que é o glúten? O glúten está relacionado com uma outra doença que é a doença celíaca, né? A doença celíaca é onde você tem problemas intestinais de absorção desse glúten e aí você desenvolve várias alergias, inflamações por conta dessa substância. Mas não é o caso do diabético. O diabético não tem nada a ver com glúten, entendeu? Então, a tapioca para o diabético, ela é complicada, porque ela tem um índice de glicemia, uma capacidade de transformar em açúcar muito elevado. O que seria melhor, então, do que a tapioca? O cará. A tapioca é pior do que o pão? Ou está no mesmo nível? Ela é um nível... Tá no mesmo. A gente pode salvar um pouquinho a tapioca se a gente fizer o seguinte, colocar uma aveia, grãos de chia, colocar castanha do Pará, fazer uma tapioca mais integral e pequena.
Tem que ser pequena. Olha, pequena, ela vai assim, eu já fico desesperada. Qual é o tamanho meu? Qual é o doutor, pequeno? A sua mãozinha fechadinha assim pode ser um bom parâmetro. Tá bom. Que seria o da carne, seria o da tapioca. Porque, gente, o excesso faz mal, né? Então, carne também é assim, doutora? É. E assim é o quê? Assim não tinha o peixe? Assim o não, frango? é o alface. Então só o alface do ele tamanho. é grande, fica legal. E me conta uma coisa, fruta. As frutas são inocentes ou tem algumas que são vilãs também? Então, as frutas, o que acontece? As frutas são muito saudáveis, porém elas têm a frutose. Então, o diabético ele pode comer todas as frutas. O problema é que ele não pode comer muitas de uma vez. Ele vai escolher uma fruta. Então, eu estou no café da manhã, eu escolhi comer uma fatiazinha de mamão, vou comer a minha fatiazinha de mamão. É aquela minha fruta. Daqui a 3 horas eu posso comer outra fruta. Melancia, que é muito uma doce. fatiazinha pequena também. Mas posso comer daqui a 3 horas outra fatia da melancia. Por que essa assim? Poxa, também acontece essa reclamação. Poxa, doutora, você pode comer de 3 horas um pedacinho dessa melancia? Por que eu não como logo de uma vez esses 3 pedaços? Porque cada pico que você faz de açúcar no sangue, o remédio vai lá e baixa. Se você come 2, 3 fatias, sobe demais. O remédio não consegue baixar. Entendi. Entendeu? Uma dica também é a atividade física, que assim como o remédio, consegue baixar. Né? E aí, realmente, quem faz atividade física poderia comer, digamos, o segundo pedaço dessa melancia, porque o exercício vai ajudar a baixar. Mas se você não tiver essa atividade física, é só o remédio. E aí você tem que respeitar esses picos. E a banana? A gente gosta muito da banana aqui na nossa região. Tanto aquela banana que você come, a banana prata, quanto a Pacovan. A Pacovan, inclusive, eu gosto muito de substituir no pão. É uma boa orientação, né? No lugar do pão. No lugar do pão. Né? Cozida, né? Cozida. Assada pode também? Assada, então com tá. certeza. Evitar a Frita fritura. nunca? Não, porque assim, não é nem que por causa do diabetes. Não vai aumentar o diabetes, porque a fritura, ela não aumenta a glicose, ela vai aumentar o colesterol, que seria um outro problema. Porque a gente tem a impressão que a banana, quando frita, ela fica mais doce ainda. Né? Mas é só, não vai fazer diferença. Vai fazer a diferença a gordura, que aí eu já tô colocando uma gordura. Não, mas e se eu fritar com azeite, se eu fritar com óleo de canola? Óleo de coco, aí você fica inventando. Óleo de coco, fica inventando. Então, assim, gente, assim, se eu gosto muito, mas eu gosto muito da tapioca. Então vamos procurar uma maneira. Pronto, comer um pedaço pequeno, colocar a aveia, colocar a chia, pronto, eu não me proibi, certo? Se eu gosto muito da banana, se eu gosto muito do pão, então eu vou comer um pedacinho de pão, posso comer, se eu comer de manhã, de tarde eu já não como, né? Entendi. Então tudo é moderação. Entendi. E caminhadas e mais um pouquinho de caminhada e aí você tem direito ao seu pão. Direito a um pedacinho de pão. Eu quero saber o seguinte, algumas pessoas ficam ali naquela briga, né? Ou a glicose está subindo ou está alta, ou então elas, não sei se exagera ou na quantidade do remédio, mas acaba que vai lá para baixo de novo. E aí você fica naquele sobe e desce, naquela oscilação. O que fazer quando ela está muito baixa também? De repente tomou a medicação e ela foi lá para baixo. Isso chama-se variabilidade glicêmica. E isso é um conceito, assim, relativamente novo, acho que de uns 5 anos para cá, onde os médicos estão cada vez mais atentos. Porque a gente tinha pacientes com a hemoglobina glicosilada normal, com a glicemia de jejum normal, mas infartava. Mas tinha complicação. Como assim? Eu tô com a glicada boa. Então, a gente, né, cada vez se estudando mais, se observou isso. Como a hemoglobina glicada é uma média, eu posso estar tendo queda e pico e a média ser boa. Então, por isso a importância, de novo, da monitorização. Né? O que foi muito bem colocado pelo paciente. A monitorização, ela é fundamental para a gente observar. E aí observa-se qual é a hora. Porque será que é porque de manhã eu acordo, eu não tenho muito hábito de comer, e aí eu só vou me alimentar bem perto da hora do almoço, e aí eu fico esse tempo todo. Então, não é uma boa medicação ser nesse horário. É melhor que eu coloque então na parte da tarde, né? É melhor que eu use uma batata doce, uma macaxeira, um amido, que vai me manter a glicemia mais estável mais tempo, né? Um açúcar complexo, né? Um amido, né? Um complexo que aí vai me manter mais estável. Usar suplementos que a gente tem, que também conseguem manter ela mais estável. Então isso é muito importante, isso faz parte do acompanhamento, por isso que não é chatice nossa, mas a gente sempre pede, traga seu mapa glicêmico para consulta. Traga as medições, se sentiu mal, meça na hora a glicose, anote o que sentiu, o que tinha comido, né? O que tinha acontecido. Recentemente a minha paciente me ligou, o que ela tinha feito? Ela tinha comido uma salada de frutas, muitas frutas, e foi caminhar. E aplicou a medicação, que o dela é um análogo de GLP-1, que não é uma insulina, mas é um análogo, também é subcutâneo. Aplicou, comeu aquele excesso de frutas e foi caminhar. E voltou passando mal com sinais e sintomas de hipoglicemia, mas ela não estava em jejum. Mas o que acontece? Frutose, açúcar simples. Então, tomou a medicação e ainda caminhou. Aí baixou muito rápido. Ali ela tinha que ter usado mais uma proteína, um queijo, um ovo,
podia ter comido uma frutinha, mas ter colocado outros alimentos ali. Eu brinco com as crianças também, quando eu atendo, que você tem que contar 5 cores no seu prato. As cores no prato. Porque aí você tem, Pra olha, ver se você tem está tudo, contando, né? exatamente, porque ali são diferentes vitaminas, são diferentes fontes de alimentos. Entendi. Né? Então isso Boa é fundamental. dica. Você é de casa? Quantas Tem cores tem no seu cores prato? no seu prato aí hoje? Ai, tô tentando me lembrar se no meu tive 5. Não seja monótono. Será que eu fiquei devendo alguma? O máximo de cores possível. Olha, tem muita gente que descobre, né, que tem diabetes e na sequência emagrece muito. É por conta do tratamento? É por conta do diabetes? O que acontece? Pode ser as duas coisas. Realmente, a gente tem a questão que a pessoa geralmente descobre descompensadinha e isso faz com que ela tenha perdido muito peso, inclusive de massa muscular, o que não é bom, porque a massa muscular é um importante componente do nosso corpo. E tem a questão também que ela começa com hábitos mais saudáveis e aí ela melhora mais e mantém mais o seu peso. Então, emagrecer não é necessariamente uma coisa ruim, mas é um sinal de alerta para algo que tem que ser avaliado melhor, né? É por isso que é importante o tratamento com a nutricionista, com o educador físico. Esse seria o nosso sonho de consumo, né? Que a gente tivesse a equipe multidisciplinar, porque aí sim nós conseguiríamos. Você tem ideia? Nós temos mais de 425 milhões de pessoas diabéticas no mundo e no Brasil em torno de 16 milhões. E muitas dessas não sabem que são diabéticas. E muitas dessas sabem, mas não têm esse acesso ao tratamento. Então vamos falar um pouquinho da campanha? Campanha, então, o dia comemora aí, de conscientização é dia 14. Dia 14 e aí, de o que novembro. a gente tem aí pela frente, doutora? Então, nós estamos fazendo algumas palestras. Um pouquinho. Ficou um pouquinho de água? É. Vou pedir da produção um pouquinho de água para a doutora. Então, as palestras, né? E uma campanha também lá no Milênio Shopping. No Milênio Shopping amanhã, dia 14, onde a gente vai medir glicemias capilares e dia 15 também à tarde, que é feriado. Nós vamos estar lá perto da Praça da Alimentação, desculpa a voz. Não, pode ficar um pouquinho. Tem uma água aqui para a senhora, tá bom? Não, às vezes é alergia também. Na verdade, eu estou um pouco gripada. Essa gripe está muito forte, acabou pegando muita gente e parece que ela demora a ir embora, né? Não, e eu não queria faltar. Eu falei assim, vou tomar uns 3 remédios para vir. Pode ficar calma que o pessoal de casa entende. Tem muita gente resfriada, muita gente com essa gripe, batalhando para ela ir embora, enxotando a gripe e ela não vai. Então, dia 14, gente, é o dia de conscientização, mas você não precisa esperar até o dia 14. Agora são 4 horas e 24 minutos, a partir de agora. Fica de olho nas crianças, fica de olho na alimentação que você tem na sua mesa, tá bom? Você viu aí a tapioquinha? Pode não ser uma boa pedida. Fruta, dá aquele intervalo entre uma fruta e outra. E exercício, aquela caminhada. Para salvar a tapioca, eu lembrei da crepioca também. Coloca um ovo, bate, que aí você usa menos tapioca. Só 2 colherinhas de tapioca, vou passar a receita. Ovo, 2 colherinhas de goma de tapioca, mexeu, um pouquinho de sal, coloca, fica quase como um omelete, né? Entre um omelete e uma tapioca. E depois uma panqueca. E aí, bem interessante. Então, nós estamos tendo, né, essas palestras e vamos ter, então, no dia 14, no Milênio Shopping, na Praça da Alimentação, no horário de meio-dia às 2 da tarde. Um dia antes do feriado, né? Um dia antes do feriado. Meio-dia às 2 da tarde, que a gente quis aproveitar o movimento. E com medições de glicemia capilar, né? Então, quem nunca mediu e quiser e puder, é bem na hora assim do almoço. Hoje, depois de amanhã já, né? Já, quinta-feira. E no horário de 18 às 20. E à tarde do dia 15, que é o feriado, a tarde inteira, até às 6 da tarde. Tá certo. Então, fica o convite para você, quando for sair, se divertir com a sua família, aproveita, dá uma passadinha por lá e não custa pedir para as pessoas ficarem de olho e também fazer seus exames. Sim, qualquer posto regulares. De saúde, inclusive a prefeitura, o programa Hiperdia, né? Ele também está disponibilizando, então você pode ir ao posto de saúde mais próximo da sua casa, solicitar com o médico clínico a avaliação da glicemia e, se for o caso de dar algum problema, vai ser avaliado e orientado, com certeza. E lembrar muito das complicações, né? Os pacientes diabéticos que estão em casa agora nos ouvindo, elas são totalmente preveníveis, né? Nós podemos evitá-las. Então, eu digo assim, descobri que eu tenho diabetes, eu estou agora na encruzilhada. Eu tenho o caminho de ficar chateado, de ficar introspectivo e tem o caminho de não, peraí, eu vou segurar essa onda e vou agora melhorar mais ainda a minha qualidade de vida. E seguindo esse caminho, que eu espero que seja de todos, a gente controlar melhor a alimentação, atividade física e conseguir controlar o diabetes. Doutora Larissa, muito obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos. Espero que você de casa tenha tirado suas dúvidas também. E seja sempre muito bem-vinda aqui, obrigada, né? Obrigada. Fica aqui mais um pouquinho no sofá com a gente. Pode acabar de tomar a sua água. Olha, e agora eu te convido para assistir a história do pequeno Pedro. Gente, ele tem 5 anos, mas tem uma doença rara, isso mesmo. E até agora,
ele ainda não tem assim aquele diagnóstico fechado. E apesar disso, ele tem uma rotina dinâmica que é feita não só de tratamento, também com o amor ali de toda a família. E junto com toda a família, ele tem traçado um caminho bem saudável. Fica de olho. Aos 5 anos, Pedro pode ser considerado um super-herói. Inclusive, já tem até apelido, Capitão América, aquele dos desenhos em quadrinhos. A gente fez a aquisição de uma cadeira de rodas que como ele gostava muito do Capitão América, aí a gente comprou do Capitão América. Mas até então tudo bem, só fazendo o gostinho dele. Aí um cunhado meu que mora fora, quando viu a foto, disse: olha, o nosso Capitão América Baré. Aí pronto, aí pegou. Aí agora é o Capitão América Baré, realmente. Mas aqui a história é da vida real. Pedro nasceu com uma doença genética que compromete o nervo óptico, equilíbrio e músculos. Então, o Pedrinho ele tem uma doença mitocondrial. O nome dela é ADOA, atrofia óptica mitocondrial plus. E é uma doença bem rara. Rara porque o dele é uma forma grave da doença, que atinge o sistema neuromotor. A doença é tão rara que até agora não se tem notícia de outra pessoa com o mesmo diagnóstico. Uma conta no Instagram foi criada para ajudar a encontrar um paciente e até médicos interessados em pesquisar o caso. É muito difícil o diagnóstico para doenças raras, porque quem sofre, né, dessa doença não tem apoio realmente, não é um exame simples, fácil. Plano de saúde não cobre, nem SUS, então a gente tem que correr realmente atrás. Então foi um diagnóstico difícil, foi praticamente 1 ano atrás desse diagnóstico, mas conseguimos através de uma universidade paulista, né, pela USP, e mesmo assim foi diagnosticada essa doença muito rara. Descobrimos artigos que tem referente a essa doença, mas porém sem nenhuma vitória, porque não tinha uma fonte de pesquisa, não tinha nenhuma pessoa com essa doença nesse artigo. Mas agora tem, né? Tem o Pedrinho. O Pedrinho, ele possui a DOA plus, que é uma forma severa, como eu falei, e a gente está querendo realmente de repente encontrar um pesquisador, um médico, que se interesse por essa doença, porque realmente ela não tem prognóstico. No tratamento, um desafio, as mais atualizadas técnicas de fisioterapia. Participar desse processo do Pedro é algo para mim desafiador e muito gostoso. É o meu público, eu amo trabalhar com criança e a gente sabe que diagnóstico não é destino. A gente sabe que ele tem uma condição que é rara, mas a gente precisa cuidar e amá-lo. Além da clínica, Pedro também faz outras atividades, é inclusive integrante de um grupo de corrida. E em casa, o pai aproveita. E em casa a gente tenta dar o melhor apoio possível, né? Eu viro criança com ele, vai pro chão, rola com ele, joga futebol do jeitinho dele, né? A gente bota ele sentadinho na cadeira, aí eu amarro uma cordinha, puxa a bolinha, puxa a perninha, ele bate na bolinha, eu pulo como se fosse um goleiro e assim vai. A gente vai tentando fazer com que ele se sinta normal, natural, uma criança normal, né? Sem problema algum. Os amigos da escola transformaram o que era preocupação em alegria. E foi um passo temeroso, mas muito proveitoso, porque as crianças abraçaram. Nós tínhamos medo até de um bullying ou como ele iria ser tratado. Mas nos surpreendeu, a expectativa foi muito maior. Abraçam, quando ele chega, é Pedrinho, todos correm, vão abraçar o Pedrinho. E se ele falta um dia, no outro dia todo mundo já chega, já quer abraçá-lo, recebe na porta. Então é emocionante. Não tem uma vez que ele não vá e aconteça isso que a gente não se emocione, é maravilhoso. E diante de todo esse cenário, existe alguém que é indispensável na vida do Pedro. É uma pessoa quase que inseparável. É a Naili, a quem o Pedro chama carinhosamente de vó. E eu busco cada dia mais me aperfeiçoar para cuidar dele, para facilitar a vida dele. Porque todo dia é uma descoberta com ele. Todo dia.
E a gente vê a evolução dele diária. Isso me deixa assim muito feliz, muito. Daqui a mais ou menos uns 10 anos, a senhora ainda se imagina do lado do Pedro? Ele querendo ou não, ele vai me ter. É amor. É amor. Muito. Um amor que fortalece e clareia a missão que é a vida. O Pedro é minha maior vitória, minha maior conquista. É difícil falar. É o amor da minha vida, das nossas vidas. Eu vivo em função dele. E eu tenho prazer em fazer isso. Para mim é o motivo. Hoje eu sei para que eu vim à Terra. Eu vim para isso, para cuidar dele. Desafiador, todos os dias. Não tem um dia que não seja. Mas o amor, ele é tão grande que supera tudo. E o contrário da saúde não é a doença, é o amor, né? Então, por isso que o amor transborda mesmo. É todo dia lutar para viver em prol, para tentar guerrear, né? Em prol do Pedro. E vocês acabam sempre vencendo? Sempre. É um gigante por dia e o Capitão América tira isso de letra. Muito linda a força dessa família e eu vou contar para vocês. Eu já passei, claro que não por uma dificuldade tão grande quanto essa, mas quando você tem um filho que está doente, que passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, tudo que você reza à noite antes de dormir é pedindo para que Deus mande assim um profissional, um médico que dê o diagnóstico dessa criança, para a gente poder lutar pela saúde do filho da gente, sabe como? Sabendo o que ele tem, porque eu acho que não saber quebra muito essa oportunidade e de poder chegar mais rápido, entendeu? Em alguma coisa que traga mais saúde ou quem sabe até resolva o problema do filho da gente, né? Então desejo muita força para essa mãe, tá bom? Que ela já tem muita força e eu tenho certeza que logo a gente vai poder dar uma notícia boa aqui no programa, que é a descoberta do que o Pedrinho tem, tá bom, mãe? Beijo para você, beijo pro Pedrinho, para todo mundo aí. Bom, e agora, meninas, vocês de casa, eu tenho uma super dica para vocês. Fim de ano chegou, né? E falta apenas aí 1 mês pro Natal, 1 mês e pouco. Você aí de casa, não decorou a sua casa? Para você que vai receber seus amigos e familiares em casa, ou mesmo que queira decorar sua empresa e as festas de final de ano, a Globarium está com uma linha exclusiva de decoração natalina para você. Olha só que linda aqui essa árvore de Natal, gente. Agora você imagina só essa maravilha que você está vendo na sua sala. Eu tenho certeza que você não vai fazer feio para as suas visitas, hein? Este e mais outros modelos você encontra na Globário, além de uma infinidade de artigos decorativos. Olha, tem fitas, bolas natalinas, festão e muito mais. E aí, para fazer bonito nesta ceia de Natal, a Globário tem linhas de jogos de jantar, travessas, taças e muito mais, viu? Vá ver de perto e se encantar com a Globário. E todos os importados com precinhos, gente, assim bem pequenininho, que cabem no seu bolso. Se você preferir, adicione aí a Globário no seu WhatsApp e tire todas as suas dúvidas. O número é o 982341000. Repetindo, 982341000. Não perca tempo e nem dinheiro. Pensou em economia? Pensou Globário. Olha, eu vou contar pra vocês. Eu tô de olho nesse jogo aqui, ó. Esse final de semana mesmo eu coloquei uma lasanha pequenininha, ó, e fiquei pensando em comprar uma dessas. Eu já tô de olho, viu? Vou já procurar o preço, que essa aqui tá faltando na minha casa. Vem pra cá você, vem pra cá, que agora chegou o momento de eu conversar com vocês de casa, é isso mesmo. Você sabia que agora você pode mandar mensagem para o Facebook do Magazine, Magazine TV A Crítica. E aí, olha o que acontece? Seu comentário surge aqui na telinha da nossa cozinha e eu posso interagir com você. Vamos ver quem é que está interagindo com a gente? Paula Nogueira, oi Mica. Estamos aqui, boa tarde para nós, esperando as deliciosas receitinhas. Manda um beijo para minha princesa Carol. Amo o Magazine, então um beijo para a princesa Carol da Paula. E daqui a pouquinho tem receita gostosa, hein? Espera aí, Paula. Não sai da frente da TV, não, que daqui a pouquinho a gente vem para a cozinha já com uma maravilha para você. Andréa Dourado, um ótimo programa para você, Mica. Obrigada, Andréa. Sérgio Ferreira Pinto, amo esse programa. Sérgio, faz receita e manda foto pra gente. Célia Reis, boa tarde, querida. Muito boa tarde.
Anne Queiroz, te adoro, Mica, e eu amo o carinho de vocês. Meire Queiroz, já estou aguardando. Elisane Passos, já estou na espera. Kathleen Soares, boa tarde. Elisângela dos Santos, boa tarde, Mica. Estou assistindo, tomando aquele chimarrão maravilhoso. Beijos e adoro o programa. Quem gosta de chimarrão é assim, né? Pode estar calor, pode estar frio, não interessa o clima. Ele tá lá, ó, só tomando um chimarrãozinho. É como café pra gente. Daniele Paiva Dias, Maria Rita, disse que hoje ela vai conseguir ligar e ganhar R$50, kkkk. Olha só quem é a Maria Rita. A pequenininha aqui da foto, vocês estão vendo, né? Hoje tem game? Se prepara, fica colado no celular que daqui a pouquinho eu te falo. Na hora que você liga pra cá é oportunidade. Elissandra Melo da Silva, boa tarde, Mica. Desejo a você um maravilhoso programa. Aline Fontes, boa tarde, Mica. Maria Júlia está só esperando você. Quem está esperando a Maria Júlia sou eu. Beijo, Maria Júlia. Beijo pra você aí de casa, viu? Um beijo pra você, pequenininha. Fique na frente da televisão mesmo. Cris Mota, boa tarde, Mica. Já tô ligada no Magazine. Beijos, sua linda. Ela mandou a foto. Neia Lima, boa tarde. Esse é o Ian, do Jorge Teixeira 4. Estamos ligadinhos no programa Magazine. Beijo pra você. O Ian, que está assistindo a gente no Jorge Teixeira 4. E você já sabe, né? Essa hora da tarde, fica aqui comigo. É só aqui que você vê, ó, o seu recadinho, a sua foto na tela, na telinha da sua TV A Crítica. Agora, eu vou pro intervalinho, mas vou te contar que é rápido. Já até avisei ali a telespectadora que daqui a pouco tem receita gostosa. Daqui a pouco a gente vai preparar um cheeseburger. Já dá até água na boca, né? Chega, enche a boca assim. Um cheeseburger de forno, é isso mesmo. Já eu volto depois do intervalo.